Bom dia, povo de Jesus, um ótimo dia. Que não seja eu, mas que seja Deus falando com cada um. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eita glória. Que seja o Senhor falando com cada um. Preciosidade, palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos aqui para a honra e a glória de Deus. Amém. Em nome de Jesus, sejam bem-vindos aqui para a honra e glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Para quem não sabe, né, isso é uma preciosidade. Estou aqui em Minas Gerais, Brasil. Glória a Deus com a palavra de Deus. Amém. Que você chegar até aqui, né? Curte, comenta, compartilha, chame mais um, envie para alguém. Eita glória. Seja feita a vontade de Deus, que não seja a minha boca, que não seja a minha palavra, mas que seja a palavra do Senhor nesse dia de hoje. E venha falar com cada um que estiver aqui comigo. Inclusive comigo também já falou aqui hoje, continua falando. Eita glória! Que seja Deus em sua vida, não somente hoje, mas todos os dias. Se você está aqui, não é por acaso. Se você chegou até aqui, se essa palavra chegar até você, dê um glória a Deus, aleluia, porque a palavra te alcançou. Eu não sei onde você está, mas o Senhor sabe. Esteja onde você estiver, e seja Deus falando no seu coração através dessa palavra. Amém? Glória a Deus, né? Muitas das vezes, né, você ouve já, quem nunca ouviu? Eu já ouvi, né? Não quero ser crente, não quero aceitar Jesus. Quando o homem não aceita Jesus, ele não aceita a própria vida, né? Que aquele que já aceitou o mundo, ele não tem como aceitar a Deus, porque ele colocou o mundo no primeiro lugar. E aquele que colocou o mundo no primeiro lugar, a sua vida foi por último lugar. Faça aí uma avaliação, faça uma reflexão sobre a sua vida e ver aonde que você consegue se encontrar você mesmo, aonde que você se encontrar, é aí que estará a sua vida, né? Não seja ninguém que te avalie, seja você mesmo a fazer uma avaliação. A Bíblia diz bem claro que aonde o seu coração estiver, lá estará a sua vida. Eu não sei se a sua vida, ela é vida, se ela é morte. Eita Deus, tem misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Estou aqui enviando, né? Compartilhando, convidando. Pronto, convidei aqui, né? Se você estiver me seguindo, eu não preciso nem fazer essa opção, porque o próprio aplicativo, ele faz, né? Se você estiver seguindo, você recebe aí, né? O aviso que eu estou aqui. Se você for meu amigo, mas se você não for meu amigo também, né? O aplicativo não vai enviar. Eita, olha, é por isso que é bom você colocar aí a opção de amigos, né? Amigos de Deus é amigo do Espírito. Amigos do mundo é amigo da carne. O sangue de Jesus tem poder na terra. Misericórdia. É o amigo da carne, ele te ama, em minutos e segundos ele te odeia. É muito rápida a mudança, né? É uma mudança bem rápida. Ora ele é um, ora ele é outro. Ele nunca será o mesmo. E o sangue de Jesus tem poder. Mas vamos aqui comigo, deixa eu escrever Provérbios 12. Eita glória. Vamos dar continuação aqui da palavra. Amém? Glória a Deus. Eita glória. Se eu estivesse esperando ver gente, eu não estaria aqui mais. Porque aquele mesmo que não tivesse chegado seria exatamente os que tinham me feito desistir, né? Muito na vida a gente desiste de ir mais além, é por causa do homem mesmo, mas Deus está na frente de tudo e de todos, amém? Por isso que eu não desisto, assim como Deus não desistiu de mim e não desistiu do mundo, eu também não vou desistir, porque Deus está na frente de tudo. Amém? Glória a Deus, mas vem comigo. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir hoje fazer aqui um louvor. Eita glória. Deixa eu ver aqui, cadê minha harpa? Já deixei aí uma palavra, que é capítulo de João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. É muito forte essa palavra para quem recebe. Seja você aí liberto deste mundo, seja você transformado pela palavra, que o poder da palavra, ela é um poder de transformação de dentro para fora, amém? Então recebe em nome de Jesus. 115 da harpa.
Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupada eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Glória a Deus. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Glória a Deus. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Muito bom. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Né? Hoje eu estou daquele jeito, com meu olho aqui, muita glória. Até o meu olho expulso tudo para fora, né? Pensa. Eita glória. Aleluia. Mas vem comigo, povo de Deus. Muito boa essa palavra que está no Provérbios. Provérbios capítulo 12. Vou iniciar aqui o versículo 1, né? E já começa aqui quente mesmo. O que ama a correção, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é um bruto. 2. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de perversas imaginações, ele condenará. 3. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz do justo não será removida. Né? Glória a Deus. Aleluia. Mas eu vou aqui adiantar mais rápido aqui, né? Vou. Eita Deus, grande. Vou no 6. As palavras dos ímpios são para amarrarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Vou dar um pulo aqui, né? Vou dar um salto hoje. Versículo 13. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. 16. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. 19. Hoje eu estou dando salto. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento, né? Hoje eu estou indo mais rápido possível. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Glória a Deus. Muito bom, né? Quando nós voltamos um pouquinho para trás e fazemos a nossa própria correção em tudo na vida. 21. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Ainda que o 27 e o 28, finalizando. O preguiçoso não assará a sua caça. Preste muita atenção. O preguiçoso não assará a sua caça. Mas o bem precioso do homem é ser diligente. 28. Né? Esse foi o 27, agora 28. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Glória a Deus. Muito boas essas palavras, né? Provérbios é aqui um contraste entre o bem e o mal, entre o justo e o injusto, né? Sempre você vai ver que você vai estar lado a lado com os a favor e os contra da vida, né? Sempre você vai perceber que alguma coisa aí é como se fosse uma porta fechada que você não pudesse entrar e você já começa a ver as afrontas da vida no dia a dia. Mas vamos voltar aqui, que é o versículo 1, né? Que eu já iniciei desde ontem, antecipei ele aí. O que ama a correção, ama o conhecimento.
mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Misericórdia. Nem mesmo muitos anos em uma escola são capazes de ensinar aos que não querem aprender. Porém, não há limite para os que estão interessados em aprender. Isso inclui a disposição de aceitar a disciplina, a correção e aprender com a sabedoria de outros. Uma pessoa que rejeita a crítica construtiva tem um problema de orgulho, né? Já vê que sempre tem algum problema. É pouco provável que tal pessoa aprenda muito. Versículo 3. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz do justo não será removida. Ter raízes profundas é ser estável. Ter raiz profunda é ser estável. Leva-nos a ser bem-sucedido na vida. O verdadeiro sucesso é alcançado por aqueles que fazem o que é correto. Glória a Deus. Já tem alguém comigo, se puder, escreve. Seus esforços resistem à prova do tempo. Então, que tipo de sucesso a impiedade poderá trazer? É uma pergunta. Sabemos que há pessoas que trapacearam para passar em um curso ou para conseguir um maior reembolso de imposto. Isso não é sucesso, né? Quando você trapaceia alguém para chegar onde você gostaria de chegar, passando por cima de algo ou de alguém, né? Isso daí foi alguma coisa muito bruta da sua parte, né? Vou voltar aqui. Ó, aqui diz bem claro. Sabemos que há pessoas que trapacearam para passar em um curso ou para conseguir um maior reembolso de imposto, né? Que diz bem claro. Isto não é sucesso. O que dizer dos que ignoram seus compromissos familiares, né? Que já vai logo tocando em algo bem precioso e maltratam os seus funcionários, mas vão bem em seus negócios? Pergunta, né? São mal de um lado, mas são bem de outro. Essa prosperidade aparente é apenas temporária. Aqui diz que é algo que vai terminar bem rápido. É conseguida à custa do caráter. Os trapaceiros tendem a ser cada vez mais desonestos e aqueles que magoam o seu semelhante tornam-se insensíveis e cruéis. No final, o comportamento ímpio não leva ao sucesso, somente a outros males. O verdadeiro sucesso não é obtido à custa da integridade pessoal. Aqueles que não agem de acordo com os padrões de Deus não alcançarão o verdadeiro sucesso. Né? Abre parênteses. Ver o quadro relacionado a este assunto no capítulo 19. Vamos chegar até lá, né? Daqui a pouco estamos lá. Eita glória! Aleluia! Então, vem comigo. Glória a Deus. Agora, vamos aqui. O 13, né? O versículo 13. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. As pessoas ímpias distorcem os fatos para sustentar suas reivindicações. Aqueles que o fazem certamente ficarão presos às suas mentiras. Mas os que sempre dizem a verdade, que atenta para os fatos, possuem uma defesa inabalável. Aqueles que pensam que sempre precisa defender-se, talvez não estejam sendo honestos. Veio o quadro sobre este assunto no capítulo 20. Glória a Deus, daqui a pouco chegamos lá. 16. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. 16. Quando alguém nos incomoda ou insulta, né, um incômodo, não tem como você não perceber quando você está sendo incomodado por alguém. Olha, até mesmo um olhar, muitas das vezes incomoda muito, 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 né? Eu já fui, né, assim, incomodada com o jeito que me olharam. E eu mesmo não estava gostando nem um pouco, porque se nem o olho já mostra, né, que aquela pessoa ali, ela está te ignorando, né? Ela está te afrontando até com os olhos, mas o sangue de Jesus tem poder. Sempre vai ter algum sinal de que você vai ver que algo não está bem aonde que você estiver. Amém? Glória a Deus. Vou voltar aqui. 16, né? Quando alguém nos incomoda ou insulta, é natural o retaliarmos, mas isso não resolve a situação. Só agrava o problema, né? Isso não resolve, só agrava. Por isso, devemos responder educadamente, com um tom de voz manso, né? Com um tom de voz manso. Você só vai vencer o mal com o bem, né? Essa é a palavra que está no livro sagrado.
Nós só vencemos o mal com o bem. Porque mal com mal só aumenta aí a fúria de tudo. E o sangue de Jesus tem poder. Vamos aqui. Só agrava o problema. Por isso, devemos responder educadamente com um tom de voz manso. A boa resposta alcançará resultado positivo. Em Provérbios 15:1 é dito: a resposta branda desvia o furor. Né? Tá essa palavra aí, pro dia de hoje, toma posse. Versículo 19. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento, né? A mentira, quem nunca viu verá. Sempre, quando eu percebo, né, a mentira de uns e outros, ele mesmo ali desmente ele. O próprio mentiroso, quem começar a observar e começar a perceber, o próprio mentiroso, ele mesmo vai cair sobre a própria mentira. Ele vai cair sobre a própria mentira dele, né? Então, preste muita atenção e observa mais. A verdade o versículo 19, o lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. A verdade é sempre oportuna. É aplicável tanto ao presente como ao futuro. Por estar relacionada ao caráter imutável de Deus, também é infalível. Pense por um momento sobre os séculos que se passaram desde que esses provérbios foram escritos. Considere as incontáveis horas que foram cuidadosamente gastas para estudar cada texto das Escrituras. A Bíblia tem resistido à prova do tempo pelo fato de Deus ser a verdade. Aqui já diz bem claro, pelo fato de Deus ser a verdade. Podemos confiar em sua palavra para nos guiar. Glória a Deus, né? Finalizando aqui já o versículo 21, quando diz assim: os lábios mentirosos são os abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Essa é uma verdade de caráter geral. Embora aqueles que buscam a Deus possam sofrer danos, são capazes de identificar seus problemas como oportunidades para crescimento e seguem em frente, a despeito deles. O ímpio não tem a sabedoria de Deus. Está mal equipado para enfrentar seus problemas. Ver as notas em 3, 16, 17 e 10, 13, 11, 7. Vamos aqui voltar, né? O versículo 23. O homem avisado encobre conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a astúcia. Glória a Deus. O sábio tem confiança e segurança. As pessoas inseguras são instáveis emocionalmente e sente-se necessidade de provar seu valor. Mas as sábias não têm necessidade de provar nada. Sabe que são capazes e prossegue com seu trabalho. Tome cuidado para não se exibir. Os modestos podem não ser notados a princípio, porém, mais tarde serão respeitadas, né? Tem uma palavra, se eu não me engano, está no livro de Paulo, quando ele diz assim: se eu tiver de me gabar, que eu me gabe com a glória de Deus, com o poder de Deus. Se eu tiver que me gabar, que eu me gabe com a graça de Deus, né? Que eu seja eu ali me gabando de estar diante de Deus, na presença de Deus. Glória a Deus, né? Então vamos aqui. Glória a Deus. Vou voltar aqui. Onde que eu parei? Tome cuidado para não se exibir. Os modestos podem não ser notados a princípio, porém, mais tarde serão respeitados. 27. O preguiçoso, né? Quando você vê o preguiçoso aí, se você dá alguma coisa, se você pedir para ele fazer alguma coisa, ele vai inventar muita desculpa, né? Não vai inventar só uma, não. Vai inventar muitas desculpas para ele não sair do lugar que ele está, né? Para ele não sair daquele conforto dele, né? Você pedir para ele sair do lugar que ele está, ele não vai sair, porque a preguiça ali, ela tomou conta. Só Jesus para ter misericórdia do preguiçoso. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Glória a Deus. O diligente faz um sábio uso de seus recursos materiais e de seus dons. O preguiçoso os despreza. Aqui diz o quê? O preguiçoso os despreza. O desperdício se tornou um estilo de vida para muitos que vivem em uma terra abundante. Não seja escravo do comodismo e não despreze o que tem.
faça bom uso e valorize tudo aquilo que Deus lhe deu, né? Valorize aí o que Deus tem te dado, o que está nas suas mãos, né? Porque quem aí valoriza o pouco também será valorizado pelo muito. Finalizando o versículo 28, né? Cheguei aqui no finalzinho. Glória a Deus, está eu e Deus aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na verdade, da justiça está a vida. E no caminho da sua carreira não há morte. Glória a Deus. Para muitos, a morte é uma porta escura no fim da vida. Né? Volta aqui. Para muitos, a morte é uma porta escura no fim da vida. Uma passagem para um desconhecido e temeroso destino. Mas para as pessoas que temem a Deus, a morte é um caminho brilhante que conduz à vida, que conduz a uma vida nova e melhor. Então, por que temer a morte? É uma pergunta. Por que temer a morte? Por causa da dor, da separação, daquele que amamos, ou do desconhecido? É uma pergunta. Deus pode ajudar-nos a lidar com tais temores. Ele nos mostrou que a morte não é o fim, apenas um passo para entrarmos na vida eterna, ou que recebemos como os seguimos, né? Eu já falei aqui por muitas e muitas vezes que em 2000, de 2008 para trás, né? Eu vou colocar 2008, porque de lá de 2008 para cá que Deus foi abrindo meus olhos mais e mais. Eu tinha muita dificuldade de aceitar que alguém, né, assim, que eu amasse da minha família, eu vou falar só da minha família, né, porque eu não tinha muito conhecimento com outras pessoas, a não ser minha família, que eu não aceitava a morte, né, que alguém morresse. Então, eu tinha essa dificuldade de, como se eu fosse morrer antes deles, né, para mim não ver tudo isso, né, eu não quero passar por isso. E aí, a gente pensa, né, a gente já vê ali uma dificuldade de aceitar alguma coisa que nem aconteceu ainda. Mas quando eu perdi o meu irmão, e logo depois de pouco tempo eu perdi meu pai, eu mesmo comecei a perceber, né? Eu mesmo vi quanto Deus era maravilhoso na minha vida, porque eu não me abalei como eu imaginava antes, né? Não fiquei abalada pela morte nem do meu irmão e nem do meu pai. Por quê? Foi Deus mesmo que me deu refúgio, que me consolou e que me confortou. Não precisei de tomar remédio, como todo mundo toma, né? Por causa que fica muito abalado. Precisar ir tomar calmante, precisar ser controlada por um medicamento ou por uma pessoa que esforce. Por quê, gente? Quando alguém perde alguém, é tão terrível que a gente não consegue uma palavra que tira aquela dor daquela pessoa. É uma dor muito terrível. E eu posso dizer que eu não senti essa dor, nem do meu irmão, nem do meu pai, que é a dor da tristeza, da perda, né? Teve até uma pessoa que falou, eu sei que você não sentiu nada, porque devido à distância você não amava ele. Gente, amor não tem distância, não existe. Para quem não sabe o que é amor, você não sabe nem o que você fala. E o sangue de Jesus tem poder. E quem falou isso, né? Se ele chegar aqui, ele vai falar, sou eu mesmo. Não sabe nem o que está falando. Então, você só vai saber sobre alguma coisa quando você passar, quando eu passei. E todo mundo não vai ser como eu fui. Cada um é diferente. Mas eu estou falando de mim, né? Porque eu mesmo, era como se eu morresse antes do dia, antes da hora, para mim não passar por aquele dia. Mas foi ao contrário. Foi maravilhoso para mim hoje. É como se eu não tivesse perdido nem pai e nem irmão. E aí Deus falou comigo no dia da morte do meu irmão, que pai, mãe e irmão, a gente não perde. A gente não perde. Isso aí é só uma passagem, né? Mas todo mundo, né? Você quer ver a pessoa ali o tempo todo. Mas aquele que você ama, você não perderá, porque ele será eterno. Porque o amor, ele é eterno. Então você não vai perder, né? E a Bíblia diz bem claro, tá mais felizes os que morreram do que os que estão vivos. Porque viver é lutar todos os dias. E aqueles que já morreram, eles não têm mais o que lutar, né? O tempo de lutar já passou. Glória a Deus. Então, viver é lutar todos os dias. Glória a Deus. Então, lute, busque por um dia melhor.
Assim, né, finalizo essa palavra aqui com o primeiro versículo, que é o primeiro versículo 1 do capítulo 12. O que ama a correção, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Toma posse dessas palavras. Quem puder, vai aqui fazer do 1 ao último versículo, né? Aqui que é o 28. E toma posse dessas palavras. Não tem como você saber, né? O que está ali causando dano. Porque se nem você sabe o problema que você está enfrentando, ninguém tem como saber. Porque somente você sabe aonde que está doendo. E o sangue de Jesus tem poder, né? Então, você só vai vencer o mal fazendo o bem. Somente não pague com a mesma moeda. Seja sábio aos olhos de Deus. Amém? Assim que eu puder, eu vou dar continuidade, que é o capítulo 13, quando ele já vou adiantar, né? Também vou sempre adiantando aqui, tá? Glória. Versículo 1. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão, né? Em nome de Jesus, guarde muito bem essas palavras no fundo do seu coração, quando você está guardado no Senhor, no momento certo, na hora certa, quando você estiver passando por qualquer dificuldade, por qualquer afronta, qualquer problema, você vai saber o que responder ou não responder, o que calar ou o que você vai poder falar ou não falar. Porque Deus vai te dar uma resposta no momento que você estiver passando por qualquer problema da vida. Quem vai te responder é Deus. Gente, muitos, né, que estão falando nos últimos dias sobre o silêncio, né? Que o silêncio não é resposta, né? Então, quando você fica em silêncio por alguma coisa, né, por algo, né? Você fica em silêncio no momento aí que Deus permitiu que você ficasse. Quando você não responde nada e nem ninguém, quem responde os próprios filhos é o próprio Deus. Quem te responde em nosso favor é Deus. Ou ele te dará uma resposta, ou ele mesmo responderá. No momento certo, na hora certa, você verás e passar por isso. Assim como eu passei e eu percebi que foi totalmente diferente aquilo que eu tinha dificuldade de enfrentar, eu enfrentei assim, dando glória a Deus. E como é que você vai enfrentar até o dia da morte, dando glória a Deus? Diz aí para mim, como será você enfrentando até o dia da morte de alguém que você ama, dando glória a Deus? Porque Deus continua sendo o mesmo. Perdeu alguém, mas você está aí dando glória a Deus. Porque até o dia da morte, nós precisamos de aceitar, gente, porque a morte existe. E se não, quem que seria nós, gente, se a gente não aceitasse a morte? Precisamos aceitar, porque quando o dia chega, nós não temos o que fazer, só temos como aceitar. Então, o melhor é aceitar. E quando alguma pessoa, como eu conheço, né, uma pessoa que perdeu o pai, está sofrendo até hoje, por não aceitar a perda. E aí o sofrimento é pior. É muito pior você não aceitar do que você aceitar. Deixa o morto descansar em paz. É o melhor para ele, né? Que você descanse também. Porque enquanto você não deixa o morto descansar em paz, você também não descansa. Mas o sangue de Jesus tem poder. Assim que Deus permite eu fale, né? Porque o que o homem mais sofre na vida é por causa da morte, né? Não quer perder alguém, não quer perder. O homem só quer ganhar, ganhar, ganhar e nunca perder, misericórdia. Então, vemos aqui, capítulo 13, vai ser a continuação aqui, não sei que dia nem que hora, mas Deus sabe. Versículo 1, o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Glória a Deus. Vou dar, né, sequência aqui, não sei que dia. Mas, em nome de Jesus, eu agradeço a Deus, né, por Ele ter me levantado, abrido meus olhos e me colocado exatamente aonde que eu precisaria estar. O que seria de mim e o que seria do mundo e do Brasil se não fosse Deus? Né? O que seria? Pensa nisso hoje. O que seria da sua vida se Deus não fosse Deus na sua vida? Amém? Glória a Deus. Fique com Deus. Um ótimo dia. Amém?